Lições bíblicas. Os ataques contra a Igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Lição 1. As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Texto áureo. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Verdade prática. De forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à Igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Leitura bíblica em classe. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada a que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque, pela palavra de Deus e pela oração, é santificada. Introdução. Neste trimestre, estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira Igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a Igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo: Satanás. Tópico 1. A Igreja sob ataque. 1. A sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se, em anos passados, as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. 2. O alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa, através do ministério dos profetas. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à Igreja. O Espírito expressamente diz: o advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombras de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. 3. A Igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a Igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a Igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. A expressão últimos tempos
é uma referência ao período compreendido como sendo a era da Igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. E, de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a Igreja, e não a referência a dia e hora, deveria servir de alerta máximo para nós. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, o que a Igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final, na última volta da corrida? Sinopse 1. A Igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra as sutilezas de Satanás nesta reta final. Tópico 2. A natureza do ataque. 1. O ataque é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à Igreja: Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da Igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. 2. O ataque é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à Igreja, que revela a sutileza do diabo, esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizada a sua própria consciência. O termo grego suneidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Sinopse 2. Podemos classificar o ataque de Satanás a partir de duas naturezas: a sobrenatural e a moral. Tópico 3. As esferas do ataque. 1. A esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da Igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostarão alguns da fé. Não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Aqui, os principais inimigos do Evangelho vêm de dentro da própria Igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao Evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigo da Igreja.
Certamente você conhece alguém assim. 2. A esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas, igrejas fracas. Sinopse 3. Podemos classificar o ataque de Satanás contra a igreja em duas esferas, a religiosa e a social. Tópico 4. A igreja protegida. 1. A exposição da Palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo: a Palavra de Deus e a oração. O apóstolo mostra aqui que a Palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a Palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra, estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícia no manuseio da Palavra de Deus. 2. A prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, à qual já nos referimos antes, é a oração. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. Sinopse 4. O apóstolo Paulo menciona pelo menos duas armas que a igreja deve usar contra esse ataque: a Palavra de Deus e a oração. Conclusão. Nesta lição, vimos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra.